pra mim cozinhar sempre foi muito divertido, muito prazeroso, assim. E a comida te traz esse conforto, te traz esse carinho no coração quando você come, né? Meu nome é Karen, eu sou cozinheira e vim contar aqui um pouquinho da minha história pra vocês hoje. É isso aí, estamos aqui junto com uma grande convidada para começar o vídeo número 1 desse canal maravilhoso que é o Bambu Life. Nada mais, nada menos para começar aí com culinária. É um tema aí, né, que tá sempre no nosso dia a dia. Então aqui eu pensei numa convidada aqui que ela tem uma longa jornada aí, né, de história aí dentro da culinária. E também eu conheço ela há muito tempo, então essa é a Karen Yakiyahigashi. Olá, gente, prazer. Meu nome é Karen, eu sou cozinheira e vim contar aqui um pouquinho da minha história pra vocês hoje. É isso aí, a Karen, nossa, eu não posso nem usar os dedos aqui, né? Quantos dedos, nossos dedos do pé aqui, tudo mais e tal, porque a nossa história aí de amizade é muito longa. Bom, eu vou contar mais pela minha parte, minha carreira dentro da cozinha mesmo. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu tô dentro da cozinha, né? Eu sempre cozinhei desde criança, assim como acho que muita gente, mas basicamente os meus pais sempre foram autônomos e desde criança eles ensinaram, né, eu e a minha irmã a cozinhar, pra gente poder se virar, poder ajudar eles mesmo no serviço do dia a dia e aprender na vida aí porque era importante cozinhar, então a gente sempre cozinhou desde criança. E aí eu fui tomando gosto por cozinhar e aquele momento na mesa e ser divertido e a minha família já, todo mundo adora comer. Então, pra mim, cozinhar sempre foi muito divertido, muito prazeroso, assim, principalmente comer, obviamente, né? Acho que todo mundo gosta, mas cozinhar também tem sido muito desafiador e muito legal, assim, então eu gosto bastante. Esse negócio de trazer a memória afetiva é exatamente isso, é você trazer coisas que você teve na sua infância, que você cresceu com aquilo, e a comida te traz esse conforto, te traz esse carinho no coração quando você come, né? Então, legal. Você é de onde mesmo? Ibiúna. Ibiúna é uma cidade... Ibiúna, interior de São Paulo. Boa. Quantos quilômetros da capital? Mais ou menos 80 quilômetros. Ah, legal. E lá em Ibiúna, como é que é a vida, o estilo de vida das pessoas? Bom, interior de São Paulo, né? Então é uma vida bem de interior, crescendo com galinha caipira, porco que matou no sítio do vizinho, ganhando pé de alface e trocando por pé de repolho. Era assim que funcionava lá a vizinhança. Então era bem carinha de interior mesmo, nada como São Paulo, assim, nada comparado. Olha, pra ser sincera, que eu decidi isso como carreira na minha vida mesmo, foi depois de grande já, assim. Foi no colegial, quando a gente fica naquele momento de o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou querer da minha carreira, o que eu vou querer fazer da minha vida. Aí, quando eu fui parar pra pensar seriamente, aí que eu decidi por gastronomia. Mas até então, nem imaginava que isso viria a ser alguma coisa assim, tão grande na minha vida. Olha, tem muita coisa mesmo que eu lembro, assim, de muita comida boa, muita coisa gostosa, assim, mas principalmente eu lembro da minha mãe, eu lembro do bolo dela, que eu acho ela faz um bolo muito gostoso, que eu nunca vi ninguém fazer, e é um bolo muito macio, é um bolo simples, tanto é que o nome da receita é bolo simples. Não sei, mas é um bolo muito macio e aí é uma camada de creme e coco ralado por cima. A gente ainda conta essa história desse bolo até hoje, mas é porque ninguém nunca consegue fazer igual ao do dela.
E fora isso, eu também lembro da comida da minha bachá, assim, porque eu achava muito legal. A minha bachá, ela fazia muita coisa do zero, assim. Minha bachá é minha avó, né? Acho que eu não sei se as pessoas sabem, mas bachá é a avó em japonês. E ela fazia muita coisa do zero e a gente sempre gostou, assim. Então, tem a pasta de soja, que é o miso, que ela fazia do zero. Ela fazia tofu do zero, então... Muita coisa ela cozinhava ela mesma, daquela cozinha raiz, sabe? Você faz tudo do zero e eu achava isso muito gostoso. E a gente sempre sentava e todo mundo em casa cozinhava. Principalmente na família da minha mãe, como são só mulheres, todo mundo cozinha. Então todo mundo fazia alguma coisa muito gostosa. Assim. Então tudo isso me traz lembranças de infância. Assim. Ah, legal. Uma coisa que eu acho que daria facilmente, não é exatamente a receita, mas é o miso da minha bachá. O miso dela é muito bom. Assim como os coreanos têm o kimchi, que cada família faz de um jeito e tudo mais, o miso também. O miso tem vários jeitos de você fazer ele, tanto é que também tem... Não é exatamente uma bactéria, né, que vai no miso. Quando você coloca o code mesmo, tem vários tipos de code que pode ser usado para fazer o miso. Então, a partir daí, já dá uma característica diferente para o miso. E eu achava o miso da minha bachá muito gostoso. Na época, quando eu fui fazer o vestibular, ainda tinha um preconceito muito grande em relação a fazer gastronomia, porque nunca foi uma profissão, olha, que profissão máxima. Agora que por conta desses programas de televisão, eles têm começado a popularizar mais e as pessoas sonharem mais com isso e valorizarem mais. Mas antigamente você fala, eu vou fazer um curso de gastronomia, as pessoas pensavam, por que você vai estudar para ser cozinheira? Sim. Tipo, não faz sentido algum, entendeu? E fora isso, as faculdades eram muito caras, ainda são caras, hoje em dia ainda elas são caras. Depois que eu conheci um pouco da alta gastronomia, eu fiquei super impressionada, eu gostei muito, porém eu senti uma falta, assim, eu senti que aquilo talvez não fosse pra mim, assim, não fosse aquilo que eu queria pra sempre na minha vida. Então eu acabei voltando meio que pra minhas raízes, que era cozinha japonesa, assim. Se eu fosse fazer uma coisa pra sempre na minha vida, eu cozinharia comida japonesa pra sempre na minha vida, basicamente isso. Legal. Então eu acabei correndo atrás disso mesmo, voltando às origens e... Qual que é o nome do restaurante mesmo? Agora eu trabalho no restaurante Aizomen, comandado pela chefe Thelma, né? Legal. Ela também é descendente de japonês e tá com um restaurante aí há pelo menos... A gente fez quantos anos? A unidade principal tem mais de 10 anos. Legal. E o ano passado a gente abriu uma unidade na Japan House. Graças a Deus eu tive a oportunidade de vir chefiar a cozinha da Japan House. E a gente deveria fazer um ano, né? Agora em abril de 2020. Fizemos um ano, porém não da forma como nós esperávamos, né? Infelizmente. Sim. Então, a Thelma, ela começou a carreira dela cursando medicina. Nossa, medicina. Nada a ver. Mas ela acabou parando e foi pra moda. E depois de moda, ela teve uma oportunidade de abrir o restaurante junto com sócios. E caiu no mundo da gastronomia. E pra ela, eu imagino que foi muito mais difícil, porque na época nem existia faculdade de gastronomia. Eram cursos livres que tinham ainda poucos, difíceis de ser, assim, não eram tão acessíveis, não eram tão divulgados. Então ela aprendeu cozinha na raça mesmo, e ela sempre foi muito autodidata, então ela aprendeu muita coisa sozinha, lendo livros, pesquisando, correndo atrás mesmo. E isso eu acho muito, muito impressionante, assim, uma coisa que eu respeito muito e admiro muito nela, é ela ter conseguido se desenvolver tão bem sozinha nessa área, porque cozinha japonesa, pelo menos na época dela, mesmo agora, assim, ainda é vista ainda muito como uma cozinha machista, né? Então você ser mulher e se destacar dentro da cozinha japonesa é um feito, assim, muito grande. Eu acho muito, muito, muito excepcional, eu acho muito incrível, eu respeito muito e admiro muito, porque eu sei, você sendo mulher, às vezes, em algumas cozinhas é difícil você conseguir já seu espaço. Agora, quando você vai tentar numa cozinha que a cultura, no geral, já é mais machista, sim, você conseguir seu espaço, conseguir se destacar nisso, eu acho incrível, assim, eu acho um trabalho muito...
Assim, tanto existem cozinhas machistas que, no geral, eles olham a mulher ainda como aquele ser fraco e que, porque ela não vai carregar uma panela, porque ela não vai aguentar uma caixa. Mas cozinha não é só aguentar caixa, não é só aguentar carregar panela. É estar ali fazendo o trabalho diário mesmo, fazer o serviço, fazer a comida. E assim, eu já vi muita mulher carregar caixa facilmente, panela pesada facilmente. Então, acho que isso é uma coisa que não tem muito a ver. E assim, não só como referência, assim, no geral, no Japão, como ele vem numa cultura de sushi, de uma linha mais focada para os peixes crus e tudo mais, antigamente nem existia sushi girl, que hoje em dia existe, entende? Entendi. Então, mesmo dentro da cozinha tradicional japonesa que não tivesse sushi, no geral, eles ainda tinham como principal um chefe homem, não uma chefe mulher. Entendi. Isso veio mudando aos poucos. Muitas mulheres, que eu saiba, sofreram muito com essa aceitação das pessoas olharem para a mulher não só mais como um ser frágil que não aguenta carregar panela e não aguenta carregar caixa, mas eles verem realmente o outro trabalho, fazendo o serviço, fazendo cortes, fazendo preparações mesmo, não somente nessa parte de força, mas também de técnica, entende? Então isso foi muito diferente. Hoje em dia tem mudado bastante, graças a Deus, Sim, assim, sim. o que eu fico muito feliz. Claro. Mas assim, eu senti também em algumas cozinhas que eu passei que era meio difícil mesmo as pessoas não olharem para o seu trabalho de fato, mas só ficarem olhando, porque ela não consegue carregar um galão de água, porque ela não consegue carregar uma caixa. Gente, isso não tem fundamento nenhum pra mim. Lá antigamente também, os sushimens, existe todo um processo que você tem que passar pra realmente virar um sushimen. Então você começa lá ajudando, ou às vezes você começa só observando o sushimen fazer as coisas, você nem mexe em nada, você só observa o dia inteiro e depois você começa a ajudar pelas tarefas mais básicas e de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo passar por esses processos e realmente depois de fato virar um sushimen, entendeu? Antigamente o processo era super comprido, assim, era super difícil, não que hoje em dia não seja, ainda é difícil. Eu sei que a didática era essa, mas hoje em dia tem mudado muita coisa. Você já não precisa mais ficar só observando o sushimen, porque não compensa mais você pagar uma pessoa para ficar só observando o sushimen. Então, hoje em dia tem mudado essas coisas. E criou-se muito mito em cima disso também. Porque a mulher não pode fazer sushi porque ela tem a mão mais quente. Mulher não pode fazer sushi por causa disso. Mas assim, no final das contas são alguns mitos, porque igual a temperatura da mão, beleza, tem mulher que tem a temperatura da mão mais quente. Tem, assim como também tem homens que têm a temperatura da mão mais quente. Sim. Então, eu pelo menos não acho uma resposta muito plausível, sabe? É claro que pode ser que tenha estudos em cima disso e tudo mais, mas hoje em dia, graças a Deus, existem sushi girls que comprovam que conseguem fazer sushi tão bem quanto homens. Então não é uma profissão que tem que ser dividida entre homem e mulher, entende? Mesmo o Japão, ele tem uma cultura muito machista, ele era um país muito machista. Ainda assim, hoje ainda é um país muito machista, não só na cozinha, mas no geral, se você fala um salário de um homem japonês e um salário de uma mulher japonesa, os homens ganham mais até hoje. Sim. Então eu acho que são coisas que estão melhorando e a gente precisa ainda lutar um pouco mais para diminuir mais essa diferença, porque às vezes as pessoas estão fazendo o mesmo trabalho e igual eu falei, minha profissão não se define por ser ou homem ou mulher. Devido à pandemia, né, a gente sabe que muita gente perdeu muita coisa, teve gente que perdeu emprego, teve gente que por conta da pandemia teve que parar de trabalhar, então a renda do pessoal, no geral, ninguém ficou com renda mais, assim, ninguém tá recebendo renda. E nisso, em consequência disso, muita gente não tem tido nem comida, às vezes, para alimentar as pessoas. Então, muita gente começou a passar fome mesmo, de fato, nas ruas, tiveram que ir para as ruas porque não tinha comida em casa, não tinha como se sustentar. E o Aizome, visando isso, entrou num projeto chamado Água no Feijão. É uma ONG que foi criada especificamente para alimentar essas pessoas, alimentar a comunidade carente, né? Que está precisando desse apoio, principalmente nesse momento de quarentena, que não pode se sustentar e precisa disso, né? Então,
o Aizomen, em parceria com algumas comunidades Nikkeis, algumas associações Nikkeis, eles formaram um grupo, uma corrente aí do bem, para alimentar essas pessoas. E aí, diariamente, a gente fornece 200 unidades de marmitas para a comunidade de Heliópolis. Mas a ideia ainda é crescer o projeto e tudo mais, mas assim, de pouquinho em pouquinho a gente quer tentar pelo menos ajudar e dar um conforto, um pouquinho de carinho para essas pessoas que estão precisando nesse momento tão difícil, né? As associações Nikkeis, principalmente, têm ajudado muito a gente, tanto e pessoas que têm ajudado a gente a arrecadar, mesmo alimentos, todo esse tipo de doação está sendo bem-vinda, a gente tenta aproveitar ao máximo, porque quanto mais gente estiver ajudando, mais pessoas a gente também pode ajudar, entendeu? Então, é muito legal isso. Inclusive, eu chamei o Rei, chamei a família dele para ajudar a gente. Muitos voluntários, a maioria das pessoas estão como voluntários. Eu nem tenho certeza se a gente tem pessoas fixas, mas mesmo conforme quando a gente tem que fazer compra, organizar a entrega, fazer a entrega, os entregadores são voluntários, pessoas que fazem compra são voluntárias, quem está fazendo comida também são, a maioria, voluntários. Então, é um projeto muito legal, que tem juntado muita gente de coração bom e alimentado pessoas que estão precisando. A gente fica muito feliz, de verdade, de estar podendo ajudar, nem que seja um pouquinho assim. Eu sei que todo mundo está passando por um momento difícil na quarentena, mas tá todo mundo no mesmo barco, e só que tem pessoas que estão no barco mais lá embaixo. Então, se a gente puder ajudar essas pessoas, pra gente já é muito gratificante. Eu pretendo, assim, abrir um restaurante, eu quero ter meu espacinho, eu quero ter o meu lugarzinho, que as pessoas vão lá e falam, nossa, comi no restaurante da Aki, e foi muito bom, eu quero ter essa felicidade. Não, com certeza, eu vou te chamar, né? Imagina. Me sigam também no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é aki.karin, Karin com IN no final, não Karen, tá, gente? Aí vocês já vão me achar, porque o nome é muito diferente. Nome? Karin Aki Yaegashi. Idade? 24. Quanto tempo na gastronomia? Troca. Eu não sei fazer conta, mentira, sei sim, 7 anos. 8 anos. Restaurante favorito? Aizomen, né? Mentira. Ih, essa daí, ó. Muito parcial, hein? Foda. Prato favorito? Sukiyaki. Bolo? Da minha mãe. Qual? O simples lá de coco, com creme, isso aí. Cidade natal? Ibiúna. Mentira, eu nasci em Mairink. Uma personalidade? Tímida. Uma inspiração? Minha mãe. Uma comida de rua? Pastelzinho com caldo de cana. País? Japão. A comida do dia a dia? Gohan. Gohan, arroz japonês, tá, gente? Um aprendizado que eu levo pra minha vida é uma coisa que uma vez a minha mãe falou pra mim, porque eu sofria muito, eu me frustrava muitas vezes, porque eu tava ali me esforçando para fazer as coisas e às vezes as pessoas não reconheciam isso e eu ficava muito chateada, muito frustrada e queria desistir dos negócios, assim, né? E a minha mãe falou, calma, tudo bem. Tudo bem, às vezes aquela pessoa que você queria que visse o que você estava fazendo, às vezes ela não vai perceber, mas saiba que sempre vai ter alguém olhando por você. Pode ser que você acha que ninguém está olhando no seu esforço, pode ser que você acha que ninguém está olhando o que você está fazendo, o que você está se esforçando para fazer, mas sempre vai ter alguém olhando para você. Então, isso fez com que eu não desistisse e isso me deu forças para estar continuando a me esforçar, assim, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. Eu que me frustrava muito e ficava muito chateada com isso e muito incomodada, assim, isso me ajudou bastante, mesmo na carreira profissional, mas como uma lição de vida mesmo. Então, esse foi um dos ensinamentos mais importantes para mim, eu acho que eu sei que fez muita diferença para mim. Sabe? Sim. Então, vou convidar você aqui para reproduzir num vídeo, assim, né, em primeira pessoa, pra gente colocar lá no canal. O que você acha do Kakiage? Acho muito legal, a gente pode fazer sim. Então, ó, galera que você está em casa, compromisso, hein? Com certeza.
Esse é o nosso canal aqui, Bambu Life, e vamos começar aqui. Tímida. Uma pessoa famosa? Meio noiada, vai. Melhor parar, né, nesse? Isso, exatamente. Embaixadora da... Embaixadora... Dá ruim. Piada a la Johan. Ele faz piada Eu ruim. tenho umas piadas muito ruins. Exato, É verdade. velho. Obrigado, viu? E eu vou falar isso na live hoje. O Tuba também. O Tuba também tem umas piadas muito ruins. Também, a la tubo. Pode ir, Vazani. Tchau. Pode vazar. Oi. Oi. iPhone. A câmera fez tech. É, a câmera fez tech. Dá uma olhada nisso aí. Por favor. Do nada. Fez outro tech. Fez outro tech. Card full? Quebrou o microfone de novo. É, faz o seguinte, ó. Cravani. Um pastel? Personalidade? Tímida. Uma pessoa famosa? Eu falei errado. Você falou errado. Agora a gente vai pra parte do final. Vai falar que cortou aqui, ó. Fala que não cortou de novo.